dia, boa tarde e boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. E pessoal, hoje o senador Jorge Seife partiu para cima de Alexandre de Moraes, o chamou de juiz fake, lacaio e criminoso, e ainda cobrou que o Senado bote em votação o impeachment do ministro. Vamos ver as falas do senador por aqui, pessoal. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Entendam bem, o assessor direto de Alexandre de Moraes, nós não estamos falando que um vizinho, ouviram falar, um primo, não. O cara estava subordinado a Alexandre de Moraes. Tem denunciado alguns veículos de imprensa internacionais sem repercussão no Brasil, até que nós conseguimos conversar e convencê-lo a participar de uma audiência na Comissão de Segurança Pública presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. E vocês que acompanharam aquela audiência, quem tem o mínimo de sensibilidade e quem tem o mínimo de memória para lembrar o que anulou a Lava Jato no Brasil, vai saber que o relacionamento espúrio, baixo, ilegal, irregular de Alexandre de Moraes com a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral e com membros do Supremo Tribunal Federal, naturalmente tem que ser afastado esse juiz fake que é Alexandre de Moraes. Ele é um cometedor de crimes, não pode estar na nossa Corte Suprema. Ele precisa ser investigado por esse Senado Federal, que, de acordo com a Constituição, é a única casa para equilibrar pesos e contrapesos. Só uma observação aqui, pessoal. Já vamos ouvir o restante das falas do senador Seife. Mas, para abrir processo de impeachment de ministro da Suprema Corte, não depende de Davi Alcolumbre, que é o que muita gente vem falando. Não depende. O Senado tem 41 votos favoráveis ao impeachment do ministro e com esses 41 votos o Senado consegue avançar até a penúltima etapa. 54 votos é apenas para caçar ele como ministro do STF. Então, não caiam nesse papo que alguns senadores falam de que não vota porque o Alcolumbre não bota para votar. E lembrando, logo no início, quando abre-se o processo de impeachment, ele é afastado para se defender. E diferente do presidente da República, ele fica afastado até o final do processo no Senado. O presidente da República fica afastado por 180 dias e, se não é impeachmentado dentro dos 180 dias, retorna ao mandato. Mas não é o caso de ministro do STF. Beleza? Dito isso, vamos dar sequência aqui às falas do senador Jorge Seife. Ele hoje faz o que quer. Ele hoje ameaça parlamentares na cara dura. E todos aqui sabem que eu estou falando, inclusive vocês da imprensa. Então não dá mais. Depois que essa história veio à tona, vocês lembram que, porque Sérgio Moro falava com Dallagnol, eles cancelaram todos os bons serviços e êxitos da Lava Jato. Nós temos um escândalo agora de muito maiores proporções. O nosso procurador da República, uma instituição que era para defender todo brasileiro, infelizmente virou um lacaio. E ele terá que passar por essa casa para ser reconduzido. E eu espero que todos os senadores, de direita, de esquerda, de centro, entendam que hoje a Procuradoria-Geral da República está contaminada, porque não há independência. Assim, uma relação de subserviência e obediência ao Supremo Tribunal Federal, representado pelo tirano, pelo ditador, pelo violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Tá aí, pessoal, falas fortes do nosso senador Jorge Seife. E enquanto eu preparo o vídeo do também
nosso senador Flávio Bolsonaro, eu peço que você deixe o like, compartilha, se inscreva, não custa nada e você não tem ideia o quanto me ajuda nesse projeto que eu estou iniciando por aqui. Beleza, pessoal? Dito isso, vamos ouvir as falas do senador Flávio Bolsonaro, que expôs uma perícia encomendada pelo jornalista David Agape. Bom, boa tarde para todo mundo. Estava aguardando aqui o fim do primeiro ato da farsa que estava sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. É o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado. Em especial, a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, fica aí, porque o melhor do senador Flávio Bolsonaro ainda está por vir. Mas antes, por favor, se você ainda não deixou o like, deixa o like, compartilha, se inscreva. Para você não custa nada, para mim ajuda muito no crescimento do canal. Eu vim para ajudar, fortalecer a direita. Então, dá essa força aí, beleza? Dito isso, vamos para o final das falas do nosso senador Flávio Bolsonaro. Ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida 6 dias após a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois
e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. De lá extrai-se um documento que é a sentença de Alexandre de Moraes, e a perícia comprova, pelos metadados do documento do Word, que é como foi feita essa sentença, que ela foi criada e modificada no mesmo dia, 6 dias após a sentença. Eu vou só ler aqui um pequeno trecho da conclusão, segura para mim, por favor, da conclusão dessa perícia, que é um escândalo isso daqui. Eu entendo porque muitos da imprensa ficaram preocupados de publicar essa denúncia que estava na mão de alguns já. Conclusão da perícia. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o referido documento foi antedatado. A data declarada, 19 de agosto de 2022, que é a data onde ele deu a ordem para a realização da operação sobre o grupo de empresários, diverge da data técnica de compilação, ou seja, de concepção, de nascimento desse documento, que foi em 29 de agosto de 2022. E não apresenta assinatura digital, porque quem faz esse documento é o delegado chamado Fábio Schor, e que ele não assina digitalmente, sem validade nenhuma legal a assinatura dele, e conclui aqui o parecer. Não apresenta assinatura digital, apenas um transplante de assinaturas, não sendo possível lhe atribuir a autoria inequívoca. Um parecer técnico que nem precisava, né? Vocês vão se lembrar daquela operação spoofing, que foi deflagrada em função da então Vaza Jato, em que as provas que foram extraídas ilegalmente de alguns celulares foram validadas juridicamente na sequência para poder colocar o Lula aonde ele está hoje. Portanto, nem precisava de perícia, mas nós estamos tendo cuidado de fazer essa perícia. O que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. Bom, então tá aí. Vamos ver no que vai dar isso tudo. Mas que esse julgamento não é um julgamento jurídico, e sim político. Isso é. Pergunto a vocês. Digam nos comentários. Onde Lula foi julgado? Primeira instância. Ele era ex-presidente da República. Cidadão comum. E hoje o STF virou essa baderna, julgando cidadão comum por depredação de patrimônio público como sendo golpe de Estado, sendo que a própria esquerda, o MST, MTST, já fez algo pior quando a Dilma foi impeachmentada. Enfim, pessoal, muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Se você ainda não deixou o like, tá vacilando, hein? Deixa o like, compartilha, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Fui.